Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está aqui comigo novamente para mais uma aula de domótica, onde estamos tratando aí sobre assunto de segurança, onde hoje o tema será a ideia de integridade do sistema. Será que o nosso sistema está de fato proporcionando aquela segurança que ele deveria dar? Ou talvez aí a gente tenha alguma coisa não muito plausível nesse nosso sistema. Então, tudo isso nós vamos analisar na aula de hoje, onde essa integridade também está relacionada ao protocolo 3A ou AAA, que trata aí sobre a ideia de autenticação, que é aquela primeira que a gente já viu, e fala sobre, olha, será que de repente aquele usuário que está tentando ter acesso é de fato aquele usuário, aquela pessoa mesmo? E aí, a partir dessa identificação, dessa autenticação desses dados que esse nosso usuário transmite para esse nosso sistema ou também para uma outra pessoa, a gente precisa analisar e verificar se a gente vai dar ou não a autorização para esse usuário acessar aquele ambiente que ele está desejando. E para isso, a gente também precisa da terceira parte, do terceiro A, que está falando sobre a auditoria. Então, nós vamos auditar todo esse sistema para analisar ele, para verificar a segurança que ele está implementando. E se vocês analisarem, de um modo geral, essa ideia desse protocolo, a gente está falando então da ideia de acesso. Será que o nosso sistema ele está de fato gerando essa proteção? Será que ele de fato está conseguindo barrar pessoas, fazer aquela gestão de movimento de pessoas ou de objetos? Bom, de modo geral, quando a gente analisa todo esse conjunto desse protocolo junto, a gente também está falando sobre o princípio de confidencialidade. Então, olha, significa que eu tenho um dado ou eu tenho um ambiente que ele deveria ser seguro. Somente pessoas autorizadas, somente pessoas que realmente possuem o acesso àquele ambiente ou àquele objeto, aquela coisa, que estão conseguindo obter aqueles dados. Então, será que esses dados, será que essas nossas coisas estão de fato sendo confidencializadas? Então, o princípio de confidencialidade é criado a partir de todas essas informações que a gente analisou até então. Bom, e aí eu gostaria de propor algo para vocês, um cenário, porque não temos somente esse princípio de confidencialidade, a gente tem outros dois princípios, onde um deles a gente vai falar na aula de hoje. Então, pensa o seguinte, de repente, vocês ou alguma empresa que vocês contrataram, implementou aí um sistema de segurança totalmente completo, que ele abordava diversas áreas, diversas metodologias para identificar, para a autenticação de um usuário e assim por diante. Então, todas as etapas de segurança foram de fato implementadas, tudo aquilo que era proposto foi de fato implementado. Só que, de repente, a gente fala o seguinte, é comum acontecer falhas em sistemas. Então, vamos supor aí que de repente um usuário fala, olha, apareceu um determinado erro ou um determinado sinistro, alguma coisa muito importante que deveria estar em um determinado local, não está mais, ou, por exemplo, algum dado de alguma pessoa vazou. Então, temos um problema aí, temos uma característica que está mostrando uma fragilidade desse nosso sistema de segurança. Afinal de contas, ele foi proposto para ser completo, para ser totalmente inclusivo e talvez essa segurança não esteja de fato sendo observada. Bom, se por um acaso isso daqui acontecer, e a gente está falando, olha, aqui no nosso sistema ele é completo. Vamos analisar, vamos verificar onde que realmente apareceu esta falha. Então a gente está passando também não somente da ideia de confidencialidade, a gente precisa observar se um segundo princípio, o princípio da integralidade, está sendo também respeitado. Ou seja,
Se por um acaso a gente está de fato mostrando que a confidencialidade está sendo de fato obedecida, a gente também precisa garantir de que todos aqueles dados, todas aquelas informações que estavam em um determinado local, que só pessoas autorizadas têm acesso, não existe talvez a possibilidade de alguma coisa externa ou também alguma coisa externa criar aí alguma variação dentro desse nosso sistema, dentro desses nossos dados. Ou seja, nós precisamos, por exemplo, auditar para ver se nenhuma pessoa, nenhum terceiro tem a capacidade de modificar, ou mesmo o próprio sistema não tem alguma falha, algum erro interno que vai acabar também modificando alguns desses dados. E também, se por um acaso existir alguma dessas modificações, a gente precisa muitas vezes saber rastrear, verificar quem que foi aquela pessoa, porque talvez alguém esteja mentindo aí nesse processo, nessa ideia de confidencialidade. Então, pode acontecer isso, isso é algo muito comum e a gente também precisa rastrear essas modificações. Bom, para isso então, nós temos o terceiro A, o que fala sobre auditoria, auditar esse nosso ambiente. Então, a auditoria desse nosso protocolo, ela pode ser implementada principalmente de duas formas. Ela pode ser no formato offline, ou seja, esporadicamente, de tempos em tempos, são realizados testes, manutenções ou até treinamentos aí das pessoas ou do próprio sistema que está sendo utilizado. Ou também existe a possibilidade da gente verificar, da gente auditar essa garantia de confidencialidade e da integralidade em tempo real, ou seja, na mesma forma que as coisas estão sendo autenticadas, estão sendo autorizadas, o próprio sistema está validando se tudo aquilo ali, se todas aquelas modificações estão corretas, estão dentro do padrão que era esperado. E, novamente, percebam que todas essas etapas vão ser aplicadas tanto para pessoas quanto para sistemas. Então, a gente tem sim uma visão ampla dessa ideia de segurança, onde a gente pode falar sobre códigos de conduta, a gente pode, por exemplo, treinar o pessoal que está utilizando, treinar o pessoal de segurança. A gente também pode fazer, por exemplo, uma análise de desempenho, seja da pessoa, seja também do sistema, atualizações que são sempre comuns, são sempre constantes, e talvez também, em alguns casos, a gente pode buscar a contratação de terceirizados, contratação essa de pessoas, mas também de sistemas, sistemas aí, por exemplo, de uma outra empresa que a gente vai ter essa garantia, porque a garantia que é o principal fato que a gente precisa ter, essa garantia de segurança, garantia de que ninguém não autorizado vai acessar um ambiente, ninguém não autorizado vai conseguir criar modificações aí nesses nossos dados ou nesse nosso cenário de modo geral. Bom, mas a partir dessa garantia, dessa auditoria, então, a gente fala sobre a ideia da integralidade, afinal de contas. Se vocês pararem para observar as diversas empresas que precisam de segurança, muitas vezes a integralidade ela é algo muito mais crucial, é muito mais importante do que de fato aquela confidencialidade. Às vezes a confidencialidade é algo que é possível manobrar aí, é algo que é relativamente fácil de contornar em alguns casos. Então, muitas vezes a confidencialidade é algo factível de erros, mas a integralidade é algo totalmente crucial, é algo que vai mostrar se esse nosso sistema, se essa nossa pessoa, ela é de fato confiável. Bom, na ideia da integralidade, a gente tem alguns possíveis cenários, alguns ambientes diferentes, alguns níveis de integralidade ou de auditoria também, que vão tratar aí
sobre esses nossos sistemas de segurança. E aí eu vou apresentá-los para vocês aqui, iniciando aqui no nível crítico. A ideia de que, olha, todos aqueles dados que estão dentro de algo ou de algum ambiente, de algum sistema que a gente precisa controlar, nenhum dado ou o mínimo de dados o possível podem ter alguma modificação ou podem ser vazados. Então, se o mínimo de dados possível pode ter essa modificação não esperada, então estamos falando aí de níveis críticos de segurança, níveis críticos de integralidade desses dados. Como, por exemplo, aí é importante falar, por exemplo, em sistemas de saúde. Então pense o seguinte: estou produzindo uma vacina, eu tenho certeza de que outras pessoas ou outras empresas também querem aquela informação, então a gente precisa ter garantia de que dentro daqueles dados somente pessoas autorizadas conseguem modificar, conseguem entrar, obter informações desse nosso sistema, e além disso, não existe nenhuma possibilidade desse nosso ambiente ou das próprias pessoas autorizadas modificarem aqueles dados e esses dados simplesmente se perderem, não existir a possibilidade de rastreio dessas informações. Então, nesses casos, a gente tem aí esse nível crítico, por exemplo, em sistemas de segurança, mas também sistemas bancários. Pensem aí como é importante o dinheiro que vocês estão ganhando. Então, vocês não gostariam, obviamente, de que nenhum daquele centavo que aparecer dentro da sua conta simplesmente se perca, simplesmente suma ou vá para alguma outra conta. Então, sistemas bancários também são são elevado o nível de segurança, de integralidade daquelas informações que existem ali dentro. Ou também sistemas que, se por um acaso existir alguma falha, se existir algum erro, pode levar à morte de pessoas. Então pensem, sistemas aí, por exemplo, de transporte aéreo ou sistemas de valores também, objetos com elevado valor, não é possível, não é aceitável nenhuma modificação não esperada. Então, esse daqui é o cenário com nível muito crítico de autoria que deveria ser aplicado em todos os sistemas, em todos os ambientes, em cada modificação deveria existir ou é esperado que existisse uma determinada auditoria nesses objetos, nesses dados. Bom, mas existem também níveis um pouco alto, não tão crítico, mas altos também, que existindo alguma modificação, coisas podem ser perdidas, coisas podem ser subtraídas, mas não é tão crítico, não vai gerar tanto problema assim para uma pessoa, para a vida de uma pessoa, ou algo muito mais sério aí, por exemplo, na saúde de alguém ou de algum animal, de algum ser de modo geral. Nesse caso, temos, por exemplo, a ideia de ambientes de comércio, sistemas residenciais, que está voltado aí à domótica. Então, a possibilidade de modificações dentro desse cenário, dentro desse ambiente, não é aceitável, mas se por um acaso existir essa modificação, é algo que está muito mais fácil de ser trabalhado, de ser gerenciado. Bom, existem também níveis intermediários onde muitas vezes é comum existir alguma modificação, existir algumas perdas, alguma coisa é roubada, por exemplo, e além disso a gente não costuma ter uma auditoria tão frequente sobre os objetos. Então a gente pode falar aí, por exemplo, de vendas online. A gente sabe a quantidade de sites que são falsos, por exemplo, sites de leilão que são falsos, e também ambientes, por exemplo, aqui ambientes escolares. Então, olha, de repente aí a gente tem um número muito elevado de pessoas, de crianças ou de jovens que acessam esse nosso ambiente. Então, existe uma auditoria, por exemplo, a partir do uniforme escolar. Então, se por um acaso as pessoas, as crianças estão com o uniforme escolar, é algo
fácil de ser observado, fácil, por exemplo, de detectar se alguém não está com um uniforme escolar. Mas se por um acaso existe uma pessoa que está com um uniforme escolar, mas ela não é cadastrada naquele ambiente, naquela escola, então essa pessoa também vai conseguir adentrar este nosso ambiente escolar com uma certa facilidade, ou seja, auditoria nesses ambientes, seja em vendas online, seja também em ambientes escolares, é algo um pouco mais flexível, não tão comum de ser criado. E por fim, a gente tem também ambientes onde o nível da auditoria é extremamente baixo, porque na verdade verificar se existem algumas modificações nesses ambientes é algo extremamente impossível, é algo muito difícil de ser implementado. Então, por exemplo, em blogs e redes sociais, aquele site ou aquela rede social, ela não tem a possibilidade, ela não consegue muitas vezes auditar todas as informações que todas as pessoas do mundo estão incluindo ali dentro daquele cenário. Então, por exemplo, se a gente verificar se um post dentro de um blog possui ou não fake news, isso é algo extremamente difícil, isso é algo muito complicado de ser analisado. Então, nesses casos, muitas vezes o mais importante é ter a certeza de que a confidencialidade daqueles dados ou a pessoa que vai adentrar naquele ambiente ou naquele site é de fato alguém autorizado. Então existe aí a possibilidade de uma autenticação em 2 fatores, existe também a possibilidade de bloqueio da senha caso seja tentada diversas vezes, ou também a possibilidade de derrubar a pessoa dentro daquela rede social caso não esteja acontecendo nenhuma atividade aí por um tempo relativamente longo. Então, temos também nesses cenários a ideia de confidencialidade sendo muito mais importante do que de fato a integralidade, verificar se aquilo que a pessoa está de fato postando é algo real, é algo plausível, e a gente também nesses cenários não consegue controlar muitas vezes as modificações que existem dentro desses cenários. Algo que está muito mais próximo aí do nosso dia a dia. Beleza, gente? Bom, por hoje é isso. Espero vocês na próxima aula para verificar também mais sobre segurança. Valeu e até a próxima.